Olá, galerinha da Escola do Pensar, tudo bem com vocês? O meu nome é Rafaela Santana e nós somos os alunos do 6º ano A. Nesse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre a figura de linguagem, mais especificamente sobre a metonímia. Guilherme, fala pra gente o que é figura de linguagem. Bem, a figura de linguagem são palavras ou expressões conotativas. Portanto, elas apresentam um sentido que ultrapassa a linguagem comum. Que bacana! E agora a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que substitui um termo pelo outro. E temos 3 tipos de metonímia, como autor pela obra, continente pelo conteúdo e marca pelo produto. João, o que é continente pelo conteúdo? Continente pelo conteúdo é a pessoa quando ela troca o continente pelo conteúdo. Por exemplo, eu comi um prato de macarrão. A pessoa não comeu o prato, ela comeu o macarrão. Outro exemplo, eu comi um saco de pães. Eu não comi o saco, comeu os pães. Outro exemplo, comi um prato de feijoada. Comeu a feijoada, não o prato. Emanuel, explica pra gente o que é marca pelo produto. A marca pelo produto não é uma fala errada que as pessoas falam, né? Muito tá no dia a dia das pessoas. Sim. E tem várias, compra um pacote de Bombril, compra maisena. Minha mãe mesmo fala, Emanuel, vai lá comprar um saco de maisena, entendeu? Muitas dessas. Que na verdade a gente sabe que, por exemplo, a maisena, na verdade, é o amido de milho, né? Exatamente. A gente fala também bastante sobre durex. Vou usar durex. Só que a gente sabe que não é durex, é a fita adesiva, né? Outro exemplo também é o Bombril. Bombril é a marca, o que Esponja de aço. Exatamente. E, Gustavo, você pode me falar quais são alguns tipos de exemplo de autor pela obra? Sim, como já está aí no nome, é o autor pela obra. A maioria das vezes as pessoas substituem a obra pelo autor. E não que isso é errado, é que a gente usa muito isso no dia a dia. E eu vou dar alguns exemplos, tipo, gosto de ler Machado de Assis. O certo não é Machado de Assis, e sim o livro. E a pronúncia certa é eles falarem, gosto de ler o livro Machado de Assis. Outro exemplo é, eles gostam de ouvir Chico Buarque. Não é, eles gostam de ouvir Chico Buarque, só que a pronúncia certa é, eles gostam de ouvir as músicas de Chico Buarque. Exatamente. Como está tão presente do nosso cotidiano, às vezes a gente nem percebe, né? Que nós estamos... Muito no dia a dia. Exatamente. Até na aula mesmo a gente fala, professora, posso tomar um copo d'água? Não é o copo d'água, e sim a água. Com certeza. E às vezes uma pessoa fala e a outra pessoa ela escuta isso e acaba se acostumando. Por exemplo, que nem o Emanuel falou, compra um pote de Nutella. A Nutella não é a marca. O produto mesmo é creme de avelã. E sabe quem usa muito também essas coisas? As mães. Com certeza. Minha mãe, por exemplo... Ixi, a Toda... A marca chiclete também, não é chiclete, é goma de mascar. Exatamente. E como está tão presente no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe que nós estamos utilizando a figura de linguagem, né? Esse recurso estilístico. E a gente acaba se acostumando e vai. Falando. Vai passando no dia a dia, geração por geração. É bem interessante. Mesmo uma marca bem famosa, que é a Cacau Show. As pessoas falam, comi um Cacau Show delicioso. Um lacreme. Lacreme mesmo. Não, eu comi um chocolate branco da Lacreme. Eu particularmente adoro. Eu também. Quando é dia dos pais, eu só compro lacreme pro meu pai, que ele adora. Vamos concordar que é bom. Que bacana esses exemplos, né, pessoal? Agora nós vamos falar sobre outro tipo de figura de linguagem, que é a personificação. Luiz, conta um pouquinho mais pra gente sobre o que é a personificação. Oi, tudo bem? Antes de tudo, meu nome é Luiz Vasques Vieira, da Escola do Pensar, também no 6º A. Então, e respondendo a sua pergunta, Rafaela, personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir sentimentos a objetos inanimados, pessoas já falecidas, fenômenos na natureza e entre outros. Além de personificação, temos um nome. Temos mais 2 nomes que eu vou citar, mas tem mais. Por exemplo, prosopopeia e
animismo. Então, eu vou dar os exemplos agora, que seria no caso, tipo, por exemplo, a lua me traiu, que é famosa, o cravo brigou com a rosa, eu sentei no braço do sofá, a perna da cadeira quebrou, e entre outros. Tem muito mais, mas a gente usa esses recursos assim, de um jeito instantâneo. A gente não... É a primeira coisa que passa na cabeça, pelo menos pra mim, não sei pra vocês. E também tem uma novela, né, da Globo, Cravo e a Rosa, a música da Joelma também. Sim. Já vi essa novela. Essas características também presentes no nosso dia a dia, que a gente fica falando, por exemplo, minha mãe fica falando, não senta no braço do sofá. Só que o sofá não tem braço. As mães, como a minha mãe também, usam esse tipo de personificação também. Sim. Muito reconhecida no dia a dia das pessoas. Pelo menos na minha memória, eu não me lembro da minha mãe usando, mas com certeza ela usou uma vez na vida. Eu fiquei muito surpreso quando a gente estudou isso, porque, tipo, eu achei que isso aí já era normal. Eu não achei que isso era um tipo de figura de linguagem. Achei que isso era definido já. Normal já. Parecia que a gente tinha inventado, e a gente inventou mesmo. A única coisa que a gente fez a partir disso foi colocar um nome. Exatamente, é muito bom estudar sobre isso, porque às vezes uma frase que ficou muito comum, que a gente usa muito no dia a dia, só que às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo a comparação a um objeto, a um ser inanimado, que a gente está dando essa característica para ele. Então é muito legal a gente estudar, fazer essa comparação realmente do que é um estudo da língua portuguesa, mas também pro que a gente fala no dia a dia. Os brasileiros também inventam o seu próprio modo de fala. Lá no Brasileiro norte, é assim. lá no norte, aqui no sul, lá no sudeste. Os sotaques são as provas disso. Principalmente a região norte também, né? Por exemplo. Chico Bento é exemplo disso. Exatamente. Principalmente no Nordeste. Do Nordeste. Uma frase que fala muito também, alguém contou um segredo pra mim no pé do ouvido. Apesar do ouvido ser uma característica humana, mas o ouvido não tem pé e a gente fica... De tanta gente falar no dia a dia, a gente acaba nem prestando atenção. Eu acho que o pé da orelha seria isso aqui, ó. Essa última parte aqui, ó. Exatamente, que é representada. Mas a gente sabe que o certo é falar o ouvido e não o pé da orelha, né? Se lá no Rio, muitas pessoas não acreditam, porque eu tenho já o modo de falar de São Paulo, não do Rio. Porque eu nasci lá e já vim pra cá. Porque as pessoas acabam se acostumando, né? Acabam perdendo um pouco do sotaque. Não fiquei nem... Era muito bebê quando fiquei lá, e eu vou de 2 em 2 anos lá pro Rio, né? Exatamente, e a gente tem muito a ver a personificação com a cultura, né? Cada cultura de cada região tem um costume, uma frase um jeito diferente, um jeito de se falar. E é muito legal porque cada cultura se completa, né? Mesmo a gente falando o mesmo idioma, a cultura, ela interfere bastante também sobre esses tipos de figuras de linguagem. Dá pra perceber que é diferente. Sim. Dá pra perceber. Tem uma marca ali da região da pessoa, como o Luiz falou também. Mineiro, carioca, baiano, o pessoal que vem do norte também. Dá pra perceber essa marca da cultura. Então, e você, gente? O que vocês acharam desses exemplos? Se curtiram? Deixa aqui nos comentários se você tem mais algum exemplo ou você quer um outro vídeo sobre outro tipo de figura de linguagem. Deixa nos comentários pra gente saber. Que bacana! Então, pessoal, foi esse nosso podcast sobre figura de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Como o Luigi falou também, comenta aqui alguma curiosidade que você saiba sobre o tema ou até mesmo um próximo assunto para o nosso próximo podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Deixo aqui também os meus agradecimentos para toda a turma do Sexto A que nos acompanhou, nos ajudou nessa gravação. Nossos agradecimentos também para a professora Marisa, que nos direcionou, nos apoiou nesse vídeo. E, é claro, a equipe tecnológica da Escola do Pensar também. Deixa aqui nos comentários o seu feedback, porque eles estão sempre ligadinhos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo podcast. Tchau!